Vamos lá. Pode rodar a vinheta direta, edição, hoje eu não vou falar nada não. Espera passar a moto. Tava super quieto até agora. Aí eu resolvi começar a gravar, mas as motos começaram a ficar aiçadas. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Não Perturbe. E o vídeo de hoje é um vídeo da série Além do Café. Nessa série eu falo pra vocês um pouquinho sobre aviação, o que a gente faz dentro do avião, quais são os procedimentos, um pouquinho dos bastidores, o que a gente faz antes de chegar, o que a gente faz depois que a gente chega. A gente ainda vai falar sobre escala, ainda vamos falar sobre várias outras coisas, benefícios e tudo mais. No último vídeo da série eu falei pra vocês um pouquinho sobre o procedimento de checagem da cabine antes da decolagem. Só que pra gente continuar falando sobre a progressão aí do voo, que seria depois da decolagem, eu preciso falar pra vocês um pouquinho antes sobre as diferentes cabines pelas quais eu já voei. Duas empresas diferentes, né, a Azul e a Emirates. E dentro da Emirates eu voei tanto na econômica quanto na executiva, na business, né, 3 anos em cada uma. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como era voar na Azul. Na Azul o serviço ele era o mesmo quando eu voava lá. Quando eu voava na Azul, a Azul era só doméstica, ela não fazia voos internacionais ainda. Eu já voava o Embraer, eu nunca voei no ATR, voava ou o Embraer 190 ou o 195, todos eles tinham mais aí de 100 pessoas, mas não muito mais do que isso. O serviço era o mesmo, o que mudava nas rotas que a gente fazia era a quantidade de snacks que a gente tinha. Então, se era ponte aérea, a gente tinha menos opções de snacks, né? Então, acho que era batata, goiabinha e a balinha. E aí, se eram voos mais longos, tipo Manaus, aí a gente tinha 5 opções, né? Então, eram 3 ou 5. Por todo o tempo que eu voei na Azul, foi assim. Então a gente decolava e fazia o serviço de bordo dessa maneira. Quais eram as posições que a gente tinha ali no avião, né? A gente tinha a posição de líder, aí a gente tinha a posição de auxiliares, eram 3 comissários por cabine. Na Azul, naquela época, já existia essa posição de líder, mas se não tivesse um líder, quem iria na posição de líder era a pessoa que era mais antiga ali daquela tripulação. Então algumas vezes da minha vida na Azul, mesmo eu não tendo sido promovida a líder, eu voei na posição de líder em alguns momentos. Dentro daquela posição ali, uma pessoa era o líder, que era um L, porque ficava ali na porta um Lima, que a gente chama que é a porta que fica na esquerda. Eu tô falando na porta que fica na esquerda porque, gente, eu já fiz um vídeo sobre posições aqui neste canal. A posição a gente sempre fala dela contando o nariz do avião, né? Então se o nariz do avião tá aqui, a gente tem as portas, uma de cada lado. E o número de portas que a gente tem é como a gente denomina essas portas. É as portas 1 Lima, de left, que é a esquerda, e um Romeo ou Romeo, que é right, direita. Para assim que a gente também chama as posições. Então quem ia de um L, e eu falei um L e falei pra cá, mas eu quis ser na minha mão direita, porque o jump seat que ficava aqui, que é aquele assento dos comissários, é normalmente de frente para os passageiros, pra gente ver a cabine. Então, apesar disso aqui ser a minha direita, essa porta era a porta 1L, porque é do lado esquerdo do avião. Não sei se ficou confuso, mas lá nos vídeos sobre posições eu expliquei direitinho isso. O líder ia de posição 1L e os 2 auxiliares, o outro era 2L e o 1 era 2R. Por que não tem um R? Porque quem cuida das 2 portas ali é o líder. Então o líder ele é responsável pela porta 1L e pela porta 1R também. Aí aquela galley que fica ali no Embraer, pelo menos naquela época, também é de responsabilidade deste comissário aqui, líder 1L. E o comissário 2R e o 2L atrás dividem a galley. O 2R cuida ali dos containers e tudo mais, e o 2L normalmente faz o embarque, porque aquela porta normalmente também abre para embarque e desembarque. E aí durante o voo o que acontece é o 1L e o 2L tiram os pedidos das bebidas, pelo menos era assim, gente. Hoje em dia eu não sei mais como é que tá a Azul, porque faz tanto tempo que eu não vou lá, mas o 1L e o 2L eles tiram os pedidos, enquanto o 2R, né, o Romeo, fica ali montando as cestas. Inclusive a gente nem chamava de 1L, 2L e 2R, a gente chamava de líder, Lima e Romeo, porque 1 Lima e 2 Lima, os 2 são Limas, mas um é líder,
o outro é Lima e o outro é Romeu. Então quando a gente fazia o briefing e a gente falava, escolhia as posições normalmente por senioridade, a gente escolhia, eu quero ir de Lima ou eu quero ir de Romeu. O líder só pode ir na posição de líder, ele não tem escolha. Então, um Lima, né, eu vou falar o líder e o Lima tiravam os pedidos ali e o Romeu preparava as cestas. Quando o Romeu começasse a passar com as cestas, o líder e o Lima iam preparar as bebidas e iam entregar. Então, gente, o serviço de bordo, na verdade, ele muda muito de empresa para empresa, tá? Dentro da Azul era assim que a gente fazia, hoje em dia provavelmente tá diferente, principalmente nos voos internacionais, com certeza tem comida mesmo, eu acho, né, não sei, mas essa era a minha experiência na Azul, e era isso que a gente fazia durante o voo. Eu vou falar ainda também sobre quando tem turbulência, quando não tem turbulência e tudo mais, mas eu não vou falar nesse vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. E aí, então, na Emirates é a mesma coisa, tá? Depois que a gente decola, a gente começa a se preparar para fazer o serviço de bordo. Só que antes de eu falar exatamente sobre o serviço de bordo da Emirates, que eu vou falar num vídeo específico pra isso, porque é muita coisa, é muito detalhe, eu vou falar pra vocês quais são as diferenças realmente entre a econômica e a executiva, né, a business da Emirates. Pra quem não sabe, a Emirates, ela tem a econômica, a business e a primeira classe. A business é o que a gente também chama de executiva aqui no Brasil, em inglês é economy, business class, First Class. Eu trabalhei 3 anos na econômica. Na época que eu trabalhava na econômica, o serviço mudou diversas vezes. E quando eu trabalhava na business também mudou diversas vezes. Por que o serviço muda, gente? Porque o serviço, ele ouve muito o passageiro e ele tá um pouco ali em movimento também. Então tem algumas coisas que a gente faz, se implementa, dá certo, não dá certo, os clientes reclamam. Então tem alguns serviços que a gente fazia que os clientes demoravam muito para receber bebida, por exemplo. Então a gente mudava. Então de tempos em tempos esses serviços, eles sofrem alguns updates. A gente tem que estar sempre fazendo coisas novas. Então às vezes eles mudam uma coisa ou outra, às vezes eles faziam uma coisa bem grande. Dentro do briefing que a gente fazia, a gente também falava sobre todas essas mudanças que tinham no serviço antes da gente chegar no avião. Mas então, quais eram as diferenças realmente entre a econômica e a business, né? Além do serviço de bordo, que é uma coisa muito grandiosa por si só, o salário. Claramente, gente, passar da econômica para business é um upgrade, é uma promoção. Eu já falei, acho que um pouco sobre isso num vídeo chamado Plano de Carreira de Comissário Internacional. Vou deixar tudo nos cards pra vocês. Existe essa promoção. Como que é feita essa promoção, né? Por tempo de casa e necessidade da empresa e pelo seu file, né? Então se você falta muito, se você não tem nenhuma reclamação de cliente, essas coisas vão contar também, mas primordialmente pela sua senioridade, né? Então vai chegar na sua senioridade. Se o seu file tá lá bonitinho, você não falta muito, não tem muito atestado, não tem nenhuma reclamação, não tem nenhuma advertência e a empresa precisa de pessoas para business class ou para as outras classes, você vai ser upgraded, né? Você vai ser promovido. Eu tive a minha promoção com 3 anos, né? Porque eu fiquei 3 anos na econômica, então eu tive minha promoção com 3 anos. Alguns amigos meus tiveram as promoções um pouco antes. Eu demorei um pouquinho porque eu tive alguns atestados aí que eu tive que dar. Então, isso acabou atrasando um pouquinho, mas eu fiquei 3 anos ainda na executiva, né, na business. Então a primeira diferença primordial é o salário. A diferença é de mais ou menos 2.000 dirhams de uma classe para outra, né? Então 2.000 dirhams a mais ali na business, 2.000 dirhams a mais ali na primeira classe, né? Então toda vez que você sobe um degrauzinho, você ia ganhando um pouquinho a mais de dinheiro e dava por volta de 2.000. O que mudava realmente, gente, era a hora de voo, o valor da hora de voo. E o valor do salário base, eu nem me lembro realmente se ele mudava ou não, mas eu sei que o valor da hora de voo mudava e isso dava em torno de uns 2.000 dirhams, tá? O resto, gente, quarto de hotel, diária de hotel, todas essas outras coisas que entram também nos benefícios. Os benefícios eram os mesmos, quarto de hotel mesmo, diária de hotel era a mesma, isso tudo só ia mudar depois, mais pra frente, quando você já ia pra outras classes também. Eu falei, acho que tudo isso no vídeo lá de plano de carreira, então assiste lá também que vai ser interessante. Os procedimentos e responsabilidades das duas cabines, né, de todas as cabines inclusive, eram os mesmos. Então a gente fazia as mesmas coisas quando chegava no avião. Guardava suas coisas, fazia o check dos equipamentos de segurança, tudo isso é igual. Começa a preparar ali algumas coisas para o serviço, vai para a cabine para receber os clientes, faz o embarque.
Muda um pouquinho ali, como eu falei no vídeo passado, a questão durante o embarque. Como que é que aconteciam as coisas realmente ali durante o embarque. Isso muda porque é a questão de serviço também e de produtos que a gente entrega nesse caso. Então na Business, claro, a gente entregava muito mais coisas do que a gente entregava na Econômica, porque o preço também é muito acima do valor do ticket da Econômica. Eu não vou saber dizer pra vocês exatamente, gente, porque também depende muito do destino para o qual vocês estão voando. Mas era uma diferença significativa. O que significa que na Econômica a gente tentava dar um serviço de qualidade excelente para a Econômica. E a Business já era um serviço muito mais diferenciado. Então, são menos passageiros, é um serviço muito mais pessoal. Na Econômica, a gente tinha essas áreas alocadas, como eu falei naquele vídeo lá de posições, mas na Econômica era uma coisa mais assim, todo mundo trabalha na cabine toda. Então eu vou atender todos os passageiros ali. Quando eu pegar carrinho pra servir no serviço de bordo, vou explicar depois com mais calma em outro vídeo, mas quando pegar o carrinho você vai pra qualquer área e tal. Na Business não, eu tinha que receber todos os meus clientes, levá-los até os seus assentos, tipo, ou esperá-los em seus assentos, e eu precisava me apresentar para todos eles. Oi, tudo bem? Eu sou a Andressa, sou a sua comissária hoje nesse voo, vou te atender, lá, lá. Então eles eram responsabilidade minha. Claro que se eles precisassem de alguma coisa, outros comissários podiam atender, podiam falar com eles, mas primordialmente e primariamente eles eram minhas responsabilidades, eles estavam na minha área. Então tudo que eu ia fazer desde o embarque eu fazia naquela área. Então toalha que eu tinha que entregar, depois recolher bebidas que a gente entregava ali durante o embarque, que era champanhe, suco de laranja, suco de maçã, era na minha área, depois eu entregava, buscava essas coisas. Então tudo era dividido por áreas realmente. Daí durante o voo também, então assim, as responsabilidades eram as mesmas, porém elas mudavam um pouquinho de cabine para cabine. Só que assim, é fazer o serviço, é cuidar da aeronave, é checar os equipamentos das suas áreas. Então isso não diferenciava entre a Econômica e a Executiva. As responsabilidades eram as mesmas, a gente não tinha nenhuma responsabilidade a mais, como por exemplo um supervisor. O supervisor tinha mais coisas pra fazer, tinha algumas outras coisas diferentes. A única diferença que a gente tinha é que a gente trabalhava na cabine, da Business, e era esperado um nível de excelência muito maior do nosso trabalho do que na Econômica. Mesmo que na Econômica já fosse esperado um nível muito alto de excelência de serviço. E tanto por isso, gente, como são menos passageiros também na Executiva, o time da Executiva era muito menor. Então, na Econômica, no 777, o Boeing, se eu não me engano, gente, a gente tinha entre 7 e 8 comissários na Econômica, contando com o supervisor. Às vezes 6. E na Business, na Executiva, nós tínhamos 3, sem contar o supervisor. Então, com o supervisor 4, a cabine era bem menor, Só que a Econômica tinha, sei lá, 300 pessoas e a Executiva tinha 50. Então, assim, o número de pessoas, a proporção de pessoas para comissários também era um pouco diferente aí. Então, na verdade, um dos comissários ali da Executiva ficava cuidando da galley, no 777, e os outros dois, cada um na cabine, um de cada lado. Então, num voo cheio, eu tinha 25 pessoas para atender. Só que o serviço de bordo da Executiva, ele era muito mais cheio de coisinha, E quando eu for falar do serviço de bordo, vocês vão ver do que eu tô falando. Então, o time também era diferente, você tinha menos pessoas pra você lidar exatamente, assim. Então, isso era bom e ruim ao mesmo tempo, porque na Econômica, se você não se desse muito bem com uma pessoa, você podia se dar muito bem com outra, mas na Executiva era meio que aquilo ali, não tinha muito pra onde correr. Fora que se a outra pessoa, assim, problemas que eu tinha, eu tava fazendo serviço de bordo e a gente tinha que fazer meio que os dois lados ao mesmo tempo. Se a outra pessoa fosse muito rápida e você fosse muito devagar, dava uma confusão, entendeu? Porque a gente tinha que fazer tudo meio que ao mesmo tempo. E tem gente que quer fazer muito rápido, tem gente que faz muito devagar, então isso às vezes dava uma confusão, assim. Mas eu gostava mais de trabalhar na Executiva do que na Econômica. Era um trabalho diferente, bem mais puxado, mas bem mais puxado de um jeito diferente também, porque a Econômica eu sinto que era um trabalho braçal, assim, realmente servir toda a galera, todos os carrinhos e tudo mais. E a Executiva já era um exercício muito mais mental até, porque você tinha que falar com as pessoas, tinha que engajar sempre, tava sempre tendo que conversar e ter esse serviço um pouco mais
pessoal, realmente chamar as pessoas pelo nome, tirar pedido. Era como se fosse um restaurante no ar, realmente. Então, a econômica era justamente isso. Durante o serviço de bordo, eles tinham vários carrinhos, assim, só dando uma ideia mais ou menos, porque eu vou falar sobre o serviço de bordo no próximo vídeo, né, dessa série, que daí eu vou falar exatamente como que a gente fazia depois que o voo decolava, porque o que a gente faz é praticamente a mesma coisa, mas mudam algumas coisas do serviço de bordo e eu vou falar exatamente sobre isso. Mas era exatamente isso, né, gente? Enquanto a econômica era o carrinho de bar e tudo mais, na executiva, pela grande parte do tempo que eu estive lá, a gente não usava carrinho, era tudo na bandeja. Então a gente tirava pedido, entregava bebida com amendoim, aí limpava, colocava a toalha na mesa, aí ia lá, colocava as bandejas com as entradas, ou sopa, ou alguma outra entrada com a salada, isso e aquilo. Aí limpava as entradas, aí voltava com o prato principal, aí limpava todas as bandejas, aí voltava com bebida, aí tirava as bandejas, aí voltava com a sobremesa. Então, assim, era um serviço muito mais de restaurante realmente, né? Econômica, a gente ia, entregava as bandejinhas de plástico, tal, com a comida, tudo numa bandejinha só, né? Já a sobremesa, já a salada, já o prato principal, tudo ali. Então a gente passava, entregava, depois o bar passava atrás, depois ia lá, voltava com o carrinho vazio, limpava tudo e acabou. Então a econômica tinha um serviço muito mais puxado pelo número de pessoas que você tinha que atender. Em contrapartida, ali na business, o trabalho era muito mais puxado pelo número de coisas que você tinha que fazer. A primeira classe, gente, eu nem sei dizer direito pra vocês como que é, porque eu nunca cheguei até lá, né? Mas eu sei que é ainda mais diferenciado. Primeiro que os passageiros podem comer a hora que eles quiserem, é dine on demand. Então, assim, eu lembro que várias vezes o pessoal da primeira classe às vezes passava o voo todo sem fazer nada porque os passageiros estavam dormindo, aí antes de pousar todos eles queriam comer. E aí também, né, gente, mesinhas ali da primeira classe, as cabines assim, né, que no 777 eles são as suítes fechadinhas assim, no 380 também, né. Então é bem privativo, são suítes bem grandes. Vou ver se eu vou pedir pra edição colocar umas fotos aqui e tal. E aí também coloca a toalha da mesa, e aí é tudo muito atenção no detalhe, né? A ordem que coloca as coisas na mesa tem que ser seguida, né? O que coloca primeiro, o que coloca depois. A posição das coisas na mesa também eu sei que é, a maneira como serve o vinho, isso a gente já tinha também na business, né, a maneira como serve o vinho, a maneira como apresenta o vinho, tudo isso já tinha na business, mas na primeira classe ainda mais. Fora que no 380, ali na primeira classe, a gente tem o spa, né, que na verdade é um chuveiro. Então é isso, gente. Agora que a gente já meio que se situou, que tem essa diferença, né, bastante diferenças entre econômica, a business, a primeira classe e tudo mais, no próximo vídeo eu vou falar pra vocês o que é que a gente realmente faz depois que a gente decola, avisa de afivelar os cintos, desliga e aí a gente começa o nosso trabalho dentro do avião. Eu vou explicar pra vocês exatamente como é o serviço de bordo, como acontece, tudo que acontece. E é isso. Um beijo, até lá. Tchau!